E aí, quem gosta de lavar roupa? Pois é. Comecei a lavar roupa hoje, minha gente, como vocês estão vendo aí, eu colocando a roupa no tanquinho, né? Meu tanquinho de guerra, que meu marido já consertou não sei quantas vezes, mas é o que temos. E aí, eu lavei essa roupa. Essa daí, a outra que eu lavei também secou. Só que aí começou a chover, né, aqui na minha cidade. É, eu não lavei mais, parei, né? Só vou lavar amanhã o restante. Eu tava dormindo, né? Depois de almoço, descansar um pouquinho. Quando começou a chover, eu corri para apanhar essa roupa, minha gente, para não molhar. Mas é isso aí. Para vocês que tá gostando aí do meu conteúdo, se inscreva no canal, deixe seu like, tá? Compartilhe com o seu amigo e assista o vídeo até o final. Quem chegar até o final, diga eu.